a gente vai começar, né, lembrando que a adolescência é essa etapa bela da vida, né, e que por isso precisa cuidar muito da saúde, para que ela fique cada vez mais bonita e melhor. A partir da Declaração dos Direitos Universais, humanos, em 1948, é que foi dado uma visibilidade, né, aos direitos da criança e do adolescente também. Em 1951, dado interessante que eu achei, foi o primeiro programa de medicina do adolescente em Boston, nos Estados Unidos. Para vocês verem, é muito jovem mesmo. A partir da Assembleia das Nações Unidas, né, que chamou o PROSAD, um programa de saúde para o adolescente da Organização Mundial de Saúde, também veio com, né, dando direitos e visibilidade aos direitos da criança e do adolescente. No Brasil, né, a Constituição Nacional Federal de 1988 abre também essa discussão e essa visibilidade do adolescente e, finalmente, entre outros, né, mas mais marcante, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. O ECA, né, vem assegurar esse atendimento integral à saúde da criança, inclusive no Sistema Único de Saúde. No artigo 11, a gente vê aí essa declaração. E com o ECA é superada a visão da criança e do adolescente como um objeto passivo apenas de intervenção da família, do Estado e até da sociedade. Trata as crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento e não apenas objetos que devem ser, né, manipulados. Reconhece que crianças e adolescentes como sujeitos sociais, portadores de direito, inclusive de direitos específicos. Então, a partir da Constituição Federal e do ECA, né, tem-se então uma visibilidade social do adolescente já de uma maneira diferente, né? Porque até então tinha uma ausência, né, de pertencimento, né? O adolescente é uma terra de ninguém, né? Não se tem um olhar, né, de acolhimento, e o adolescente é sempre um problema, né? E com isso a ausência das políticas públicas, né, foi cada vez mais colocando esse adolescente num lugar de exclusão social e até de estigmas sociais mesmo. Dentro dessas políticas públicas, né, o que chama atenção aqui no Estado, que a gente está falando para o Estado de Minas Gerais, é a linha guia, né, de saúde do adolescente, que foi escrita e foi organizada, né, a partir de 2006, espero que todos vocês conheçam, né? E o que considerou, né, como diz aí, é importante que no Estado de Minas Gerais e seus municípios mudem a realidade de sua população adolescente da situação de terra de ninguém. Realmente, o adolescente é um ser de ninguém, né? Em que viviam e se tornem público-alvos das políticas de saúde dos municípios e do Estado, conscientes de que os adolescentes de hoje serão os pais e o país do amanhã. Outra fala da linha guia, né, é que essas ações continuadas vão dar prosseguimento a todos os programas públicos, estaduais e municipais dirigidos à infância e à adolescência, né? Velhas concepções, né, socioculturais que interferem, né, negativamente nessa abordagem e nos programas de atenção à saúde integral do adolescente, né? Então, consideram, né, as políticas e os programas nem sempre levam em consideração que a sexualidade, né, é uma parte do desenvolvimento humano. E com isso restringe, né, a sexualidade apenas a experiência sexual dos jovens, né, que é um momento de descoberta, um momento de curiosidade, e que com isso eles estão realmente mais
sujeitos, né, e vulneráveis aos riscos dessa prática. Mas as políticas têm de dar um olhar e uma amplitude a essa sexualidade como um comportamento, né, como atitudes do ser humano que têm de ser cuidadas integralmente, né, e não a parte simplesmente de intervenção na saúde sexual reprodutiva, mas dar visibilidade e acolhimento aos conceitos de sentimentos, de amor, de emoção, né, de desejo, e não apenas a essa intervenção na área reprodutiva, né. Os adolescentes e jovens não têm reconhecimento social como pessoas sexuadas, livres e autônomas, né. Então, a sexualidade e principalmente a experiência sexual no jovem é muito ainda reprimida para nós adultos, para a sociedade adulta, né. A adolescência, né, como um conceito, uma concepção aí geral de adolescência, para a gente chegar a outra parte mais importante, da atenção integral, a adolescência tem sido abordada como mera transição ou preparação para a vida adulta, né, refletindo-se uma visão totalmente adultocêntrica, né, aponta o adolescente como um sujeito que não existe no presente. Ele está só preparando para ser adulto. O dia que for adulto, aí a gente vai conversar com ele, né? Aí nós vamos escutá-lo, nós vamos acolhê-lo na saúde, né? Nós vamos recriminá-los porque que eles não tiveram atitudes de prevenção, mas a gente, na atualidade, né, durante a adolescência, a gente não considera esses problemas, né, essa atuação. A adolescência sempre associada, isso tem melhorado, mas ainda é associada a problemas, né, ao abuso de álcool, drogas, a gravidez indesejada, né, a comportamentos antissociais, desinteresse pelos estudos, etc., que faz parte da adolescência, da chamada síndrome da adolescência, né, normal, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, quem que é o adolescente, afinal, né? Tem aqueles conceitos de pré-adolescência, né? As mães chegam para a gente e falam, eu trouxe a minha filha, o meu filho, porque ele é pré-adolescente, né? E o que é esse pré-adolescente? É quando já começam os sinais da puberdade, então, principalmente a mudança do corpo, né? Efeito dos hormônios, como todo mundo sabe. Agora, esses conceitos realmente estão mais simples agora. Então, para o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, do ponto de vista jurídico, né, legal, adolescente é considerado de 12 a 18 anos. Para a Organização Mundial de Saúde, adolescente é de 10 a 20 anos, ou 19 anos, 20 anos incompletos, né? A juventude de 15 a 24 anos. Então, vai, né, tendo essa interseção de idades, né, que meramente um conjunto de conceitos que realmente não tem muito valor, mas que precisa se entender que o adolescente já pode ser considerado o jovem, né, o adolescente de 10 anos, o indivíduo de 10 anos a 19 anos. Então, no Ministério da Saúde, na Sociedade Brasileira de Pediatria e no protocolo aqui da Secretaria Municipal de Saúde, assim como em Curitiba, o protocolo de Curitiba, a linha guia do estado de vocês, também, nossa, né, também é de 10 a 19 anos e jovem de 19 a 24 anos. Bom, então, a puberdade, né, aquela caracterizada principalmente pela aceleração do crescimento físico, né, mudança do corpo, das características sexuais secundárias, né, pela influência hormonal e a evolução da maturidade sexual. A puberdade é um parâmetro universal, ocorrendo de maneira semelhante em todos os indivíduos. O conceito de adolescência envolve um processo amplo de desenvolvimento biopsicossocial.
A adolescência é um fenômeno singular, caracterizado por influências socioculturais, que vão se caracterizando por meio de reformulações e tal. Então, esses conceitos, né, são importantes para que a gente veja que o adolescente não é apenas um momento de passagem, como a gente já falou, né? E vem então todos esses desafios deste momento, né, da vida do ser humano, trazendo desafios também para a saúde, para o atendimento, né, à saúde desses adolescentes e jovens. Então, falando da atenção à saúde e às políticas públicas e os programas de saúde e atenção integral à saúde do adolescente, principalmente na atenção básica, né? Considerando aí o nosso Sistema Único de Saúde, o Programa Saúde da Família, né? Essa atenção básica tem de se preparar, né, e estar incluída e incluir a adolescência como uma faixa de idade, de um momento, né, que o cidadão tem direito a todas as atenções necessárias, né? Então, a síndrome da adolescência normal, então os desafios da assistência passa pelos próprios desafios da adolescência, né, de ser adolescente. A síndrome da adolescência normal foi descrita, né, por um psiquiatra, e agora já não é tão assim considerada, mas é interessante considerar essas várias mudanças no comportamento e na estrutura psíquica do adolescente, que faz parte, né, que é uma coisa normal, mas que muitas vezes traz assim, grandes impasses, tanto na família quanto na sociedade, né? Então, muitas queixas, né, que a família vai levar aos consultórios e ao centro de saúde não passa de um momento normal desse adolescente, né? Então, são mudanças da necessidade de autoafirmação, né? Tem a questão da nova identidade, a procura da nova identidade do ser, o luto da adolescência, né? Por isso todos os adolescentes, a maioria dos adolescentes adoram se vestir de preto, né? Então, pelo luto da infância, não luto da adolescência, luto da infância, busca se diferenciar da família, dos pais, dos valores, né? Busca afastar da família também, então se isola ou se junta a amigos, a grupos, né? E procurando a liberdade e essa nova identidade. Então, esses desafios são trazidos à atenção na saúde também, né? Então, aí só a reforçar isso, um comportamento, né, que é muito próprio do adolescente, comigo não vai acontecer, né? E justamente isso que o leva aos comportamentos de risco, né? Abuso de álcool, da violência, da gravidez precoce ou não planejada, né? As DSTs, etc. Então é um momento realmente de desafios, mas não só de problemas, né? É um momento que precisa ter cuidados especiais. Bom, os desafios na atenção primária, né, em relação à assistência, são muitos, né? Estão aí vários itens, né, que a gente não precisa comentar todos, mas que realmente é essa assistência, né, que são esses desafios, esses problemas de organização da assistência primária que dificulta, né, a criação do vínculo. E como o adolescente é um ser, né, que adoece pouco, ele é, então, considerado que não há necessidade de ir para o centro de saúde, né, ter atenção da saúde, porque ele não adoece, né, mas é um mito, né, porque ele adoece e não é só a doença,
Mas a prevenção dessa saúde, né, seria importante, já que é um ser de saúde, vamos preveni-lo da doença, né? E ele não vai no centro e não participa dessa prevenção. E quando vai ao centro, ele vai pontualmente, né, um atendimento pontual, fragmentado, dirigido só às queixas agudas e urgências, né? O que dificulta ainda mais a criação do vínculo e as ações de prevenção e de cuidados aos agravos, né? Então, falta também no desafio, né, esses desafios da assistência, falta a capacitação dos profissionais, né? Os profissionais não se sentem nunca capacitados e nem têm, às vezes, interesse mesmo de se capacitar para a atenção, para acolhimento e atenção ao adolescente, principalmente em abordar assuntos como questões da sexualidade, de violência, né? As leis e os direitos também são muito desconhecidos ainda dos profissionais, né? Uma dificuldade de trabalhar em grupo, e a gente sabe que o trabalho em grupo com adolescente é muito importante, já que ele vive em grupo, né? Esses assuntos mais difíceis de se tratar são mais fáceis e mais simples, né, de mais espontâneos de serem tratados e transmitidos através do trabalho de grupo, né? Então, também essa questão da assistência primária, de atendimento multiprofissional, então tem vários profissionais, mas não tem uma interdisciplinaridade, né? Então, eles têm vários profissionais, mas eles não discutem caso a caso. Isso tem mudado com as novas diretrizes da atenção básica, mas ainda é um desafio. E a demanda, né, prioritária da saúde para a criança, mulher, e o adulto e o idoso. E o adolescente realmente continua fora um pouco, né? Bom, então tem fatores, né, socioeconômicos, a gente vê, assim, são, né, a olhos vistos, né, pulam-se na frente da gente, mas que é difícil da sociedade se organizar para ser diferente, né? Então, a questão da negligência, do cuidado, até durante a infância, né? E criando essa cultura do ter, né? Da economia, dos valores só do ter e não do ser, né? A família realmente, da desorganização familiar, a mãe, as mulheres com muitas jornadas de trabalho, né? A característica do adolescente de só ter prazer, de querer tudo, né? Então, todos esses fatores realmente têm levado e contribuem para o processo de saúde e doença, que são principalmente na questão da gravidez, do uso e abuso de drogas e da violência, né? Bom, então, quantos são adolescentes, né? Quantos são no Estado e na população de modo geral? Então, no censo de 2008, do IBGE, era em torno de 30% da população de adolescentes. Mas essa população tem diminuído, né? Então, já está em torno de 28% e talvez até menos, se fizesse um censo por agora. Então, realmente a população adolescente está diminuindo, tanto pela questão do planejamento familiar, como da violência, infelizmente, né? Bom, e nós precisamos também saber, né, como estão e onde estão esses adolescentes. Então, os serviços de saúde têm de se organizarem para ter esses indicadores de saúde, para que
planejem e programem a atenção à saúde do adolescente. Então, a cobertura vacinal realmente anda muito falha, principalmente da hepatite B, que é uma doença, né, de transmissão sexual. A gestante, a gravidez, aborto, né, número de consultas de pré-natal, que realmente é muito falho. Então, preconizado 6 consultas, adolescente vai, né, ainda se esconde a gravidez e vai fazer pré-natal já no final da gravidez. Então, às vezes tem 2 consultas, às vezes tem 1 consulta, né? A amamentação também. Então, todos esses indicadores importantíssimos para o serviço de saúde. Bom, para organizar então essa atenção à saúde do adolescente, né, os municípios, as secretarias municipais devem se planejar, né, e organizar. Então, nós organizamos um protocolo de Belo Horizonte em 2006, que foi também partilhado e compartilhado com vários profissionais e baseados em outros protocolos, principalmente o de Curitiba, que é uma cidade pioneira em várias mudanças e né, modificações na atenção ao adolescente. Então, os eixos prioritários para todo atendimento dar ênfase e acompanhamento ao crescimento e desenvolvimento, à saúde sexual e reprodutiva e a redução de morbidade e mortalidade por violências e acidentes, né? Esses seriam os 3 eixos mais importantes. Bom, o que preconiza o protocolo para os profissionais no atendimento ao adolescente? Então, ter uma boa comunicação, né? Saber que o adolescente, nesse momento, precisa de privacidade, de sigilo, né? Ter uma escuta, além daquela anamnese, além daquela queixa principal, né? Saber que atrás daquilo tem, às vezes, uma coisa mais importante que o adolescente quer dizer. Atender ambos os sexos. Colocar o adolescente no centro da consulta, né, porque vem a família e fica brigando, xingando o adolescente. Então, realmente deve ser mais escutado o adolescente, mas sem incluir sempre a família, né? Sem julgamento de valores e preconceitos, disponibilizar o preservativo é muito importante, né? E tem profissionais que ainda têm dúvidas, acha que não deve ser dado na hora da consulta, nunca tem, então é uma desculpa para não ter, para não disponibilizar, né? E o protocolo nosso, ele preconiza pelo menos, né, o calendário anual de saúde do adolescente, pelo menos uma consulta, 2 consultas na faixa de idade de 10 a 14 anos, porque é um momento de maior crescimento.